Simbora estudar a imitação da Rosa, Clarice Lispector. Aqui estou eu novamente falando sobre Clarice Lispector, né? Estou analisando aqui o livro todo, né? O livro de contos Laços de Família, e chegamos ao quarto conto do livro, o conto mais longo do livro, que nós vamos acompanhar a personagem Laura, mais uma, né, personagem principal feminina, mais uma mulher, né, o quarto conto aqui deste livro. A terceira mulher, porque também nós tivemos um personagem principal feminina, mas era uma galinha, né, no conto uma galinha. E aqui nós temos novamente uma mulher. Esse conto, ele traz algumas semelhanças com o primeiro conto, né, Devaneio e Embriaguez de uma Rapariga. Lá nós tínhamos uma personagem portuguesa e aqui nós temos uma personagem brasileira. Quer dizer, parece ser brasileira, tem indicação brasileira. E o conto começa assim: antes que Armando voltasse do trabalho, a casa deveria estar arrumada e ela própria já no vestido marrom para que pudesse atender o marido enquanto ele se vestia. E então sairiam com calma, de braço dado como antigamente. Há quanto tempo não faziam isso? Então esse primeiro parágrafo, ele já traz a condição dessa personagem, né? Ela própria, né? Narrada aqui em terceira pessoa, mais uma vez em terceira pessoa, né? Uma semelhança, semelhança, como o primeiro conto lá, tá? O Devaneio Embriaguez de uma Rapariga. E a condição da mulher aqui, ela é bastante parecida como lá. Então, antes que o marido, né, o Armando, perceba, o nome do marido surge antes do nome dela. Nós não sabemos a quem do nome dessa personagem, mas do Armando nós já sabemos a importância do homem para a sociedade, né? Então, antes que esse Armando, que o marido dela, voltasse para casa, né, a casa já deveria, antes que voltasse, né, do trabalho para casa, né, esta já deveria estar arrumada e ela já no vestido marrom. Por quê? Porque a partir dali todas as atenções seriam para o marido, né, para atendê-lo enquanto se vestia. E aqui mais uma coisa importante: sairiam com calma de braço dado como antigamente, ou seja, já não fazem mais isso. E aí tem, né, o questionamento: há quanto tempo não faziam isso? Tá? E aí a gente vai pegando algumas coisinhas ali durante o texto, né? O texto da Clarice, assim, ela vai deixando, né? Como uma esposa pela janela, o braço dele, e depois jantariam com Carlota e João. E aí nós percebemos que eles vão à casa de Carlota e João, né? Quer dizer, não fala casa aqui por enquanto, eu estou adiantando. Mas eles jantariam com Carlota e João. A paz de um homem era... Pessoal, tô dando saltos, tá? Não tô lendo o conto todo, tá? Tô dando saltos. A paz de um homem era, esquecido de sua mulher, conversar com outro homem sobre o que saía nos jornais. Enquanto isso, ela falaria com Carlota sobre coisas de mulheres. Não perceba? As conversas, né, dos homens são sobre coisas que saíam nos jornais. Se sai no jornal é importante. Enquanto isso, a conversa dela com Carlota era sobre coisas de mulheres, submissa à bondade autoritária e prática de Carlota. Ou seja, e ela, além disso, ainda tem essa submissão a Carlota, né? A bondade autoritária de Carlota. Há quanto tempo não vi Armando enfim se recostar com o abandono, esquecido dela? E ela mesma? Ou seja, ela questiona, né? Armando está esquecido dela? E ela mesma não estaria esquecida dela? E separando trechos eu acho mais fácil, né? Principalmente de Clarice, explicar para vocês. Seu rosto tinha uma graça doméstica. Os cabelos eram presos com grampos atrás das orelhas grandes e pálidas. Então observa, né, como ela se descreve. Uma graça doméstica, cabelos presos com grampos atrás das orelhas grandes e pálidas. E aqui, né, tem uma coisa que aparece: eles não têm filhos. E parece que essa falta de filhos acaba deixando ela se sentindo menos mulher. Não estou fazendo o meu papel de mulher corretamente. Por quê? Porque o meu papel de mulher é cuidar da casa, cuidar do meu marido e dar filhos. E essa mulher, ela sempre está ali, né? Uma mulher metódica, tudo certinho, né? Tudo com regras, tudo, né?
daquela forma ali. A Carlota não é assim. E porém o vestido marrom com gola de renda creme, com seu banho já tomado. Já no tempo do Sacré-Cœur, ela fora arrumada e limpa, com gosto pela higiene pessoal e um certo horror à confusão. Então perceba como ela é aquela certinha. Estudou no Sacré-Cœur, né, um colégio de freiras. Já a Carlota não. Carlota é uma amiga de infância. Carlota ambiciosa e rindo com força. Ela, Laura... Agora que aparece o nome dela. Ela, Laura, um pouco lenta. E por assim dizer, cuidando em se manter sempre lenta. Observa, a Carlota está à frente. A Carlota é uma mulher à frente. E ela cuidando em se manter daquela forma. Né? E aí ele vai citar o nome do conto Imitação da Rosa. Vai citar o livro Imitação de Cristo. Tá? Percebam. Livro para ler ali, né? Esse livro é um livro antigo, do século XV, se eu não me engano, bem antigo, né? E eles não tinham vontade de ler, mas ela lia, tá? Diz ela que lia, não entendia, mas lia. Cristo era a pior tentação, e Carlota nem ao menos quisera ler. Mentira para a freira, dizendo que tinha lido, ou seja, ela ainda tentava ler. Carlota nem isso, né? Carlota mentia para a freira. Então, observa que ela está criando aqui, né, uma visão de Carlota como uma pessoa que quebra as regras, e ela não. Por mais que ela não entenda as regras, por mais que ela não concorde muitas vezes com as regras, né, ela faz ali o que os outros pedem. O que era tão satisfatório, ao contrário de Carlota, que fizera de seu lar algo parecido com ela própria. Laura tinha tal prazer em fazer de sua casa uma coisa impessoal, de certo modo perfeita por ser impessoal. Mais uma vez, como lá no conto, tá? Lá no conto no Devaneio, né? Devaneio e Embriaguez de uma Rapariga, aqui nós temos essa questão da casa, que ela pode ser vista como uma casa, né? O local, a estrutura física, ou a casa, o nosso corpo. Observa, ao contrário de Carlota, que fizera do seu lar, né, do seu lar, da sua casa, algo parecido com ela própria, ou seja, Carlota pensa primeiro nela. Laura tinha tal prazer em fazer de sua casa uma coisa impessoal. A casa dela era impessoal, não tinha ela na casa dela. Eu penso isso como ela, casa, ela, corpo, ela, vontade, ela não tem. De certo modo, perfeita por ser impessoal. E aqui nós temos uma deixa, né? Como era bom estar de volta, realmente de volta, sorriu ela satisfeita. Durante o conto não fala o que acontece, mas dá a entender, porque fala de médico também depois, que ela esteve um tempo fora de casa, né? Os devaneios lá do primeiro conto, tá? Ela esteve fora de casa. Não estou dizendo que é a mesma pessoa, tá longe disso, tá? Mas essa personagem também passou por um problema, né, de saúde, talvez, né, algo relacionado à cabeça, e ela está voltando agora. E lembra que ela fala que quanto tempo que ela não saía com o marido, né? Como é bom estar de volta. Vamos prestando atenção ali, né, no que a Clarice vai deixando para nós ali de dicas, né? Para compreendermos melhor o conto. Ela era uma pessoa tão ocupada, sempre invejara as pessoas que diziam não tive tempo. E agora ela era de novo uma pessoa tão ocupada, observa. E agora ela era de novo, agora ela está cuidando da casa. E ela tinha esse orgulho, né, de ser uma pessoa que cuida do marido, ali, uma pessoa ocupada. E ela deixa, né? Ela não, o narrador, né? O narrador às vezes mistura um pouquinho a fala, né, com a da Carlota, mas esse conta na área em terceira pessoa. E magoava-se que Carlota desprezasse o seu rosto pela rotina. Então, mais uma vez aqui, né? A rotina faz parte da vida dela. Ela precisa dessa rotina. A Carlota, ao contrário, não. A Carlota, né? Ela tinha vida própria. Ela não queria tudo do mesmo jeito. E a narradora nos fala também, né, que a Carlota ficaria espantada, né, se soubesse que ela tem vida íntima e coisas a não contar. Tá? Mas ela não contaria. Era uma pena não poder contar. Carlota, na certa, pensava que ela era apenas ordeira e comum e um pouco chata. Então perceba que ela faz, né, um pensamento ali sobre
como a Carlota a vê, né? Ela diz não se importar, mas ela se preocupa como a Carlota vê. Então, aí mais uma vez a semelhança, né? Percebemos aqui que ela tem uma inveja dessa Carlota, porque a Carlota é diferentona, a Carlota é pra frente. Ali, como eu falei né, do primeiro conto, Devaneio e Embriaguez de uma Rapariga, em que a nossa personagem lá também principal, ela vê a moça lá no restaurante, ela fica falando da moça, mas a gente percebe que ela sentia inveja, né? Mas como ela ia dizendo, de braço dado, baixinha, e ele alto e magro, mas ele tinha saúde, graças a Deus. Percebam isso, gente. Mas ele tinha saúde, graças a Deus. Ou seja, o marido dela não tem nada de encanto, né? Ele alto e magro, mas ele tinha saúde, graças a Deus. A gente tem uma brincadeira, né? Não, mas nasceu com saúde, tá bom, né? Ou seja, era feio. E ela castanha. Ela castanha como obscuramente achava que uma esposa devia ser. Está ali como uma esposa. Então ela está né, da forma certa, né? Como uma castanha. Castanha por quê? Não aparece, né? Como uma loira, como uma morena. Então o castanho, né, é aquela coisa ali do cinza, né? Do castanho não é cinza, não é isso que eu estou dizendo, tá? Mas castanho com uma coisa ali intermediária, ali, não vai, né, se destacar tanto. E ela havia saído de casa de manhã. E ao sair de casa, né, que ela foi lá na feira fazer umas compras, ela acaba comprando algumas rosas silvestres. Miúdas rosas silvestres, né, pequenas rosas silvestres, tá? Por quê? Porque o homem insistira tanto, em parte por ousadia. É o que ela coloca para nós, né? Em parte por ousadia. E aí ela não percebe naquele momento, e só depois estando em casa é que ela fala assim: nunca vi rosas tão bonitas. E é aqui que vem aquela questão que a gente sempre fala da epifania, né, da Clarice. Aquelas rosas vão fazer com que ela comece agora a, né, refletir sobre a sua vida. Mais ou menos o que acontece lá com a... Novamente estou falando do conto, né? Toda hora eu tenho que forçar aqui. É Devaneio e Embriaguez de uma Rapariga. A minha memória já não tá como antigamente. Isso tem me preocupado bastante. Às vezes eu tenho trocado nomes, eu tenho... Bom, mas vocês não precisam, né? Não tem nada a ver com isso. Mas vamos em frente, vamos continuar aqui, tá? Então Laura teve uma ideia de certo modo original. Por que não pedir a Maria para passar por Carlota e deixar-lhe as rosas de presente? E também porque aquela beleza extrema incomodava. Então aquela beleza das rosas começam a incomodá-la e ela quer se livrar das rosas, tá? Perceba o nome do conto? É a imitação da rosa. Então ela fala assim, pô, vou pedir para Maria, para empregada, né? E aí vem mais uma coisa. Essa mulher que diz não ter tempo para nada tem uma empregada. Percebam isso, né? A Clarice aborda muito isso, né? Da classe média. As pessoas ali que estão na classe média, tá? Que tem uma vida de dondoca. Ela tem uma vida de dondoca, né? Aquela vida de servir ao marido, mas tem sempre uma empregada. E ela percebe, né, que aquela beleza extrema daquelas flores incomodam. Então ela vai pedir a Maria para que Maria leve lá para a Carlota, né? A Carlota que é aquela amiga dela que ela vai jantar. Mas daí ela pensa, pô, eu não podia eu mesma levar as flores? Não, mas ela parece que ela quer se livrar daquilo antes. E aí começa a haver uma reflexão. Mando, não mando pela Maria, levo depois, não levo, ela quer se livrar das flores. E ela começa a pensar, mas, poxa, mas a Carlota vai falar assim, por que ela não traz mais tarde? E nessa dia, quando ela fala que é empregada, ela começa a pensar, pô, mas acho que eu não devia mandar porque essas flores são minhas, né? Elas são tão bonitas. Só que ela chama a Maria e fala pra Maria assim, né? Você diz assim, Dona Carlota, Dona Laura mandou. Você diz assim, Dona Carlota? E a empregada, sei, disse a empregada paciente, tá? Então esse sei, gente, seco assim, eu vejo como ela sabe que a mulher vai falar coisas ali que ela não precisa nem prestar atenção. E aí que eu volto àquela questão que essa mulher estava, parece, internada. E então, incoercível, suave, ela insinuou em si mesma, não dê as rosas.
Elas são lindas. Não dê as rosas, elas são suas. Laura espantou-se um pouco, porque as coisas nunca eram dela. Percebam, ela vive uma vida para os outros, as coisas, principalmente as coisas bonitas, nunca são delas, mas agora ela quer aquelas rosas para ela, aquelas rosas que ela queria se livrar, ela quer para ela agora. E aí vem uma outra reflexão, essas rosas não vão durar tanto, né? Então por que não dá-las enquanto estavam vivas? Né? Elas vão murchar, então vou dá-las enquanto estão vivas. Ah, mas o prazer, né? O prazer de ter essas rosas enquanto elas não murchassem. O fato de não durarem muito parecia tirar-lhe a culpa de ficar com elas. Observa. Ah, eu vou ficar. Então ela se sente culpada de ter algo. Ah, elas vão morrer mesmo, então eu vou ficar com elas, né? Numa obscura lógica de mulher que peca. Então ela se sente como pecado, aquelas flores são delas, mas ela sente que é pecado ela ficar com ela. Dar então a Carlota. Olha, eu esquecendo o nome de novo. Só que daí ela quer ficar com as flores, mas ela já falou com a Maria. Poderia dizer a Maria, ô Maria, resolvi que eu mesma levo as flores quando eu for jantar, né? E aí ela não levaria, ficaria com as flores ali. A Maria não ia saber se a Carlota ganhou flor ou não ganhou flor, né? Ela sabia por quê, porque devia dá-las. Ela sabia por quê. Ela sabia por qual motivo ela devia dar aquelas flores, né? E também porque uma coisa bonita era para se dar, olha que frase linda, e também porque uma coisa bonita era para se dar ou para se receber, e não para se ter, e sobretudo nunca para se ser. A imitação da rosa, ela não vai imitar a rosa, ela não quer ser a rosa, quer ser, tá? Olha, tá difícil aqui, eu tô num domingo de manhã gravando aqui, é uma cachorrada latindo, era o vizinho agora há pouco com som, tá? Espero que não atrapalhe tanto, tá? Eu tô ficando incomodado aqui, porque tira minha atenção aqui, tá? Do conto. Mas vamos seguir. Então olha a frase linda. Uma coisa bonita era para se dar ou para se receber, e não apenas para se ter, e sobretudo nunca para se ser. Nunca para se ser uma coisa bonita, se transformar nessa coisa bonita, ser essa coisa bonita. A imitação da rosa. Que vai ou não vai acontecer. Mas qualquer pessoa pode se arrepender, revoltou-se de súbito, pois se só no momento de pegar as rosas que notei quanto as achava lindas. Na verdade, ela achou mais linda, ela já achava linda antes. Pela primeira vez, na verdade, ao pegá-las, notara que eram lindas. E mesmo o próprio médico lhe dera a palmada nas costas e dissera: não se esforce para fingir que a senhora está bem, porque a senhora está bem. Então observa, o médico disse isso a ela, né? Como quando estivesse dando alta para ela, a senhora está bem, não se esforce para fingir que está bem. E aquela reflexão continua, elas são lindas e são minhas, é a primeira coisa linda e minha. Ela não teve filhos, nem o marido ela acha que é dela, observa aqui, tá? E foi o homem que insistiu. Não fui eu que procurei, ou seja, eu não quis isso pra mim. Eu só comprei porque o homem insistiu, então eu tenho direito a essas flores, tá? Aí veio um pensamento nela, eu podia tirar só uma pra mim, só uma rosa, nada mais que isso. Ela dava as rosas, mas ela tirava só uma. Só que daí veio um pensamento a ela, né? Mas se eu fizer isso eu vou estar roubando, porque tirar uma rosa agora seria roubar. Roubar o que era seu, tá? A reflexão dela. Mas eu estou roubando o que é meu. E então o marido dela, né? Desculpa. As rosas são levadas pela empregada, pela Maria. E ela olhou o jarro. Cadê as minhas rosas? Disse então muito sossegada. E as rosas faziam-lhe falta. Haviam deixado um lugar claro dentro dela. Tira-se de uma mesa limpa um objeto, e pela marca mais limpa que ficou então, se vê que ao redor havia poeira. Porque agora dava para ver a sujeira. Então fica ali a sujeira, né? Das rosas. Mas com os lábios secos procurou um instante imitar por dentro de si as rosas. A imitação da rosa. Tentou imitar as rosas. Não era sequer difícil, tá? Imitar as rosas,
Mas ela fica naquilo. E aí sim o marido chega, o Armando chega e ela está ali, tá? A chave virou na fechadura, o vulto escuro e precipitado entrou, a luz inundou, violenta a sala. E na porta mesmo, ele estacou com aquele ar ofegante súbito, paralisado, como se tivesse corrido léguas para não chegar tarde demais, pessoal. Para não chegar tarde demais, para quê? O texto não diz para quê. E a gente volta para aquele problema, tá? Tarde demais para quê? Aquilo parece não se referir tarde demais para ir jantar. E aí eles começam naquela coisa de olhar um para o outro. E tem um trecho muito interessante aqui. Fora inútil recomendarem-lhes que nunca falassem ao assunto. Eles não falavam. Então é um assunto proibido, que eu falei para vocês, a questão, né, da cabeça psicológica dela. Eles não falavam, mas tinham arranjado uma linguagem de rosto, onde medo e confiança se comunicavam. E perguntas e respostas telegrafavam mudas. Tá? Eles ficaram se olhando. Ele tentando, né, entender o que estava acontecendo. Calma e suave, ela disse: voltou o Armando, voltou. E ele parece não entender aquele voltou, o Armando voltou, tá? Fica se observando. Não pude impedir, disse ela, né? Continua a narrativa. Não pude impedir, disse ela, e a derradeira piedade pelo homem estava na sua voz. O último pedido de perdão que já havia misturado a altivez de uma solidão já quase feita. E aí ela diz: foi por causa das rosas, disse com modéstia. Não fica claro qual o problema dela. Tem aquele roubar, mas não acredito que ela roubava coisas. Tá? Mas tem essa questão da cabeça. Esse voltou para ela. Esse voltou, né? Que ela fala pro Armando. E o Armando fica preocupado. E os dois ficam se olhando. E o conto termina assim. Mas não tinha uma palavra sequer a dizer. Da porta aberta, via sua mulher que estava sentada no sofá, sem apoiar as costas. De novo alerta e tranquila como num trem que já partira. De novo alerta e tranquila como num trem que já partira. O que isso deixa para nós? É difícil, né, esse final aqui, como num trem que já partira. Parece que a mulher já não estava mais ali. O pensamento dela, a cabeça dela não estava mais ali. Ela já estava em outro lugar. Pessoal, esse é um conto maravilhoso, tá? Dificílimo, dificílimo, longo, dificílimo. Mas eu espero ter conseguido, né, colocar aqui o que é importante dele. Né? Espero tê-los ajudado realmente. Tá? E se chegou no final do vídeo, tá? Se valeu a pena, não se inscreveu no canal, ainda se inscreve, curte o vídeo, comenta aí, é muito importante. Tá? O seu comentário, compartilha. Por hoje é isso e simbora estudar!